Graça e paz do Eterno. Queridos, vamos falar hoje um pouquinho mais sobre a porção da Palavra de Deus e eu quero que você veja na sua Bíblia 1 Coríntios, no seu capítulo 7, verso 29. Nós falaremos hoje de um versículo polêmico ou que muitos acabam não entendendo. Para que possamos aqui melhorar, vamos ler essa porção bíblica que diz: Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Queridos, a afirmação parece totalmente polêmica. Aqueles que são casados, aqueles que possuem mulheres, vocês ajam como se não tivessem. Então quer dizer que deveria aqui viver uma vida de solteiro? Quer saber melhor sobre isso? Bom, queridos, eu quero começar aqui dizendo que esse canal é exclusivo para falar da palavra de Deus. Nada mais entra nesse canal. Por isso, se você com certeza um amante da palavra de Deus, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos evangelizar, vamos falar da palavra de Deus. Compartilha, queridos. Com certeza vai ajudar não somente essa pessoa, mas esse canal que ama fazer da palavra de Deus uma árvore cheia de frutos nesta terra. Dito isso, queridos, eu acho muito interessante porque, dentre muitas pessoas que possuem dúvidas bíblicas, elas olham esse versículo aí, 7:29, e não entendem o contexto. Bom, aqui nós temos que olhar que no capítulo 7, nós temos que entender que Paulo está dando uma resposta a várias perguntas, tanto que Paulo ele começa o primeiro versículo dizendo: ora, quanto às coisas que me escrevestes. Então, ele vai falar de vários assuntos, ele vai falar do casamento, do celibato, ele vai falar do divórcio e outros assuntos ligados às relações conjugais. Só que nesse versículo em questão, o que a gente ouve, se eu fosse ler rapidamente somente esse versículo, a pessoa realmente ia ficar... Porque, inclusive, Paulo dá o conselho de aquele que está solteiro permaneça. Então, dá entendimento, né? Porque dentro desse capítulo aí parece assim, Paulo, ele parece que é contra o casamento. Que o solteiro, se ele puder, permaneça solteiro. Se você é casado, você tem ali um tratamento, ou então tem ali o seu modo de viver como se você não fosse casado, como se você não tivesse mulher. Como isso é possível? Como isso é possível? Será que é isso que Paulo está apoiando? E aí muitas pessoas podem falar, e ele está dizendo isso em que âmbito? Será que Paulo está aqui falando assim, viva uma vida de solteiro, que de repente você pode ali ir para outras imoralidades, você ir para uma bigamia? Não é isso que Paulo está defendendo. Paulo não está entrando nessa questão do casamento. Veja que quando ele começa, ele fala assim, o tempo se abrevia. O que ele está dizendo aqui, querido? No versículo 29, ele começa dizendo, o tempo se abrevia. Paulo, ele tinha um entendimento de que o tempo que Jesus ia voltar era um tempo que ainda ia ser alcançado por eles. E ele entendia de que esse tempo estava por chegar. Ele entendia que, olha, o tempo está se abreviando. E o que resta, veja que ele fala assim, o que resta? Ou seja, falta pouco, falta pouco. Queridos, isso aqui você vai ver que essa opinião de Paulo, ela vai ter uma alteração. Mas aqui nesse versículo, aqui nessa passagem, nessa epístola aos Coríntios, ele é bem claro. E por que ele precisou falar tão exaustivamente sobre casamento, sobre celibato, sobre todos esses assuntos, inclusive divórcio? Ele teve que falar de tudo isso, queridos, porque a gente está falando de uma igreja que não era fácil. Nós estamos falando da igreja de Corinto, uma igreja que tinha uma riqueza de dons, mas de igual forma era cheia de problemas. Então, já que chegou ao conhecimento dele de que os irmãos tinham dúvidas, de que eles precisavam de orientação, então ele vai encaminhar uma epístola com resposta a essas perguntas. Ora, para tudo que me escrevestes, então quer dizer, por tudo que vocês precisam, ali passava todas as orientações de Paulo para que eles estivessem então sendo fiéis
em tudo aquilo que eles precisavam, principalmente os princípios bíblicos. Bom, queridos, esse versículo, queridos, que a gente está lendo aqui, o reflexo dele é a perspectiva específica de Paulo em relação à vida e à urgência do cumprimento da missão cristã em face da iminente volta de Cristo, como eu disse aqui, segundo a crença cristã. Ele tinha o pensamento que já estava por vir, o tempo que resta, ou seja, para ele era muito pouco o tempo que estava para chegar. E aqui Paulo está enfatizando, queridos, que a vida terrena é transitória. Ele está dando aqui todo o contexto, ele está usando as suas palavras para dizer que a pessoa tem que ter uma consciência constante de que Jesus está voltando. A pessoa não pode se esquecer desse fato importante, principalmente porque se a pessoa vive como se amanhã fosse somente mais um dia e de que Jesus prometeu que voltaria, mas é algo que está muito longe, aí a pessoa vai viver como? De qualquer maneira. E a missão de Cristo fica abandonada. Isso é exatamente o que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas, quando veem que tem algo para fazer, se a pessoa for falar assim, você precisa fazer sua monografia, exemplo, mas faltam ainda 6 meses para você fazer a sua monografia. Você vai correr hoje para terminar a sua monografia? Não. Você vai fazer, vou fazer amanhã, depois no outro dia, de repente eu nem faço, aí deixa para outro dia, aí vai fazendo. Mas se a sua mente trabalha, eu só tenho uma semana para fazer a monografia, você tem que se agendar e todo dia você tem que fazer uma parte. Você tem que estar com a sua mente focada para chegar até o final. E exatamente o reino de Deus, como nós sabemos, é uma corrida. Só que não é uma corrida onde você fica pausando, você fica botando o braço assim, falando assim, opa, agora eu vou descansar aqui. Vou ficar embaixo dessa sombra e vou ficar tomando uma aguinha e ficando por aqui. Não, queridos, é uma corrida constante até chegar ao final. Nessa corrida, você não pode ficar dando vazão para ficar parando ou andando para trás. É para frente, é olhando para o alvo, é perseguindo o seu objetivo. Então esse é, claro, o pensamento que Paulo também estava dando, atrelado à iminência do retorno de Cristo. E também nós temos que falar que há de se considerar aqui o contexto cultural e histórico e que Paulo estava escrevendo numa época que foi marcada por expectativas apocalípticas, querido, e pela crença generalizada de que a vinda do reino de Deus estava próxima. Então, nesse contexto, Paulo estava exortando os cristãos a viverem de maneira desapegada dos assuntos mundanos, incluindo as relações matrimoniais, para que se pudessem se dedicar plenamente ao serviço de Deus. Pense comigo, querido. Toda pessoa casada, ela tem mais responsabilidades. Existem muito mais coisas a serem feitas dentro dessa relação. Você tem que se preocupar com a sua esposa, você tem que se preocupar com a sua casa, você tem que sempre pensar em trazer ali o alimento, o sustento. E quando tem filhos, existe ali uma duplicação, se não é muito maior isso, as coisas a serem feitas. E Paulo sabia muito bem disso, os afazeres cotidianos eram grandes, mas aí Paulo, como se aproveitando, e o se aproveitar aqui não é de forma maliciosa, mas aproveitando de que havia o contexto de pessoas que com certeza tinham as expectativas do final dos tempos, é claro que ele não podia deixar de dizer que deveria ter uma dedicação plena para o serviço de Deus, em detrimento à dedicação que a pessoa tem somente para o seu lar. Então, queridos, aqui está dizendo que ele deveria deixar a sua família à míngua, ou então deveria relaxar e falar assim, não, que eles se virem e eu vou ali ficar exclusivamente fazendo o serviço do Senhor. Não, porque inclusive nós temos a passagem que diz que aquele que negligencia a sua família é pior do que o ímpio, pior. Mas ali Paulo estava falando, olha, você tem esposa, você tem ali um casamento, e eu sei que as suas responsabilidades são ali acrescidas, mas eu peço que você também se dedique à obra como se não tivesse a sua mulher. Ou seja, se você tivesse um pouquinho mais de desapego. Porque veja bem, quando você é solteiro, é evidente que se você tiver que ir para uma igreja, nada vai te prender, né? Agora,
existem pessoas que quando casam, tudo há uma dificuldade. Eu não posso ir para a igreja porque eu dependo disso ou daquilo outro. Eu não posso ir para o culto de aprendizado da palavra por causa disso, disso, disso. Então, queridos, há muitos empecilhos que prejudicam até mesmo o chamado, o desenvolver da obra do Senhor. E Paulo aqui estava chamando essas pessoas para a responsabilidade, principalmente na igreja de Corinto, como é o que eu estou dizendo aqui. Então, queridos, aqui, mais uma vez, Paulo, de forma nenhuma, ele está aqui trazendo uma rejeição da importância do casamento, nem das suas responsabilidades, mas aqui ele está fazendo um apelo à priorização das questões espirituais que deveriam ser, e principalmente a preparação para a vida eterna. Ele estava aqui falando, e o tempo que resta, ou seja, você tem que se preparar. Você tem que se preparar porque há um tempo que resta e não é muito. Então, queridos, hoje eu tenho por certo que muitas pessoas devem falar, mas meu irmão, veja, Paulo estava lá há mais de milhares de anos atrás. E Jesus não voltou. É o que acontece com muitos, que até hoje falam assim, olha, mas Jesus falou que ia voltar. E aí, passou Pedro, passou Paulo, passou aí o tempo de várias igrejas, estamos aqui até hoje. Meu amado, fique na sua expectativa, porque esse tempo realmente, pelos sinais, por tudo que a Bíblia já sinaliza, não está longe. E é necessário não que você negligencie sua família, não que você negligencie as suas responsabilidades dentro do seu lar, mas que você deve entender que há uma prioridade para o reino e também tem que ter uma preparação para a volta de Cristo. Você tem que se preparar. Veja, se em tudo nessa vida que você se propõe, você se prepara, por que para a volta de Cristo tem que ser diferente? Porque você não sabe o dia certo? Isso não é resposta. Isso não é pretexto, porque afinal de contas, uma pessoa quando está a trabalho e que ela está em sobreaviso, ela sabe que a qualquer momento ela pode ser chamada. Mas ela já toma os seus cuidados para que ela possa estar apta para qualquer momento que for convocada, ela está lá. Então, queridos, se para o emprego e para muitas outras coisas desta vida, se nós temos o cuidado e o preparo para estarmos prontos, por que não para a volta de Jesus? E entenda você que Paulo nunca disse para viver uma vida de solteiro, mas ele quis dizer que você balanceie as suas responsabilidades de casa com as responsabilidades da obra e que também você tenha na mente que você precisa se preparar para a volta do Eterno. Que a paz de Deus esteja com você.